Olá a todos! Hoje eu vou ensinar vocês como fazer algoritmos evolutivos em C. Primeiramente, algoritmos evolutivos são técnicas de resolução de problemas que utilizam bases e princípios da teoria da evolução moderna da biologia. Eles são feitos da seguinte forma: nós temos um problema inicial e um conjunto de possíveis soluções para ele. Como é inviável testar todas, nós escolhemos parte dessas soluções para avaliarmos. Dentre essas soluções, nós escolhemos a que é mais eficiente, ou seja, a melhor solução que nós temos. Dito isso, nós escolhemos soluções que são parecidas com essa solução, a fim de que, eventualmente, nós encontramos uma melhor ainda. Nós repetimos esse processo até que uma condição de parada seja cumprida, ou seja, até que nós ficamos satisfeitos com a solução que o programa encontrou. Nós também podemos deixar o programa rodando infinitamente, a fim de que ele encontre supostamente uma solução perfeita. Na prática, a gente não sabe se a solução que ele encontrou é a melhor de todas, ou se existe uma melhor ainda que o programa simplesmente não encontrou. Por isso, a gente pode definir quantas vezes o programa vai ser executado com um número bem alto. Dito isso, nós vamos abordar esse problema da seguinte forma no nosso programa em C. O nosso problema vai ser achar o valor máximo de uma função matemática, f de x. Assim nós podemos ter uma margem de erro bem pequena para encontrarmos uma solução que é muito boa. Primeiramente, nós escolhemos valores de x para testar na função. Esses valores que escolhemos são chamados de população inicial. Depois disso, a gente avalia essa população inicial. Na teoria da evolução, é o mais apto que é o mais evoluído. Aqui, o mais apto é simplesmente o que tem um f de x maior. Depois disso, a gente faz a seleção e a mutação. A nossa seleção, estilo crossing over, vai ser pegar o melhor indivíduo que nós temos, nesse caso o indivíduo seria o x, para o qual f de x é o maior, e nós vamos pegar a média dele com todos os outros indivíduos da nossa população. Depois dessa média, a gente coloca uma mutação. Essa mutação pode ser constante ou variável. Nesse caso, nós vamos utilizar uma mutação constante de 0,5. Então, a gente adiciona ou subtrai 0,5 desse indivíduo, a fim de que eles não convirjam todos para o mesmo valor. E sim, tenha uma taxa de mutabilidade para que ele consiga explorar novos possíveis valores de x, ou seja, novas soluções. Dito isso, eu vou abrir agora um programa em C para começarmos a desenvolver o nosso código. Primeiramente, eu vou colocar a biblioteca padrão sdio.h e definir a função main. Eu vou colocar no código alguns defines para que a gente não precise ficar mudando eles ao longo do código. Por exemplo, o primeiro define que eu vou colocar é a quantidade de indivíduos que nós vamos sortear inicialmente. Então, a nossa população inicial vai ser... Depois, nós podemos colocar uma função para que a gente possa trabalhar em cima dela. A função pode ser qualquer uma. Eu vou definir uma função que retorna um número real e tem um parâmetro real também, que é um valor x. E a função vai ser dada da seguinte forma. Se o x for menor ou igual a 10, então ele vai retornar o próprio valor de x. Se não, ele vai retornar o valor 20 menos x. Eu vou mostrar a função na tela aí para vocês agora. Então essa é a função f de x. Quando a gente começa o código, o primeiro passo seria gerar a população inicial. Então a gente pode definir um vetor que é a nossa população. E vai ter 10 elementos, ou seja, a quantidade que quisermos. Agora a gente pode colocar uma função cujo intuito é povoar essa população, ou seja, gerar a população inicial, que ele vai receber como parâmetro o nosso próprio vetor população. O intuito é, nós vamos, para cada elemento desse vetor, escolher um número aleatório dentro do intervalo.
Para isso, primeiramente, a gente precisa definir esse intervalo. Então, nós vamos definir um valor mínimo para nós sortearmos. A gente pode escolher 0. E um valor máximo, que eu vou colocar 20. Então, para cada elemento do vetor, vou fazer um for para isso. Eu vou definir este elemento como sendo um número aleatório. A função range é padrão da biblioteca sdio.h. Só que ela tem um problema. Cada vez que a gente executar o código, ela vai gerar os mesmos valores aleatórios. Para a gente evitar isso, a gente vai definir uma seed, ou seja, com base nessa seed, ele vai gerar os valores aleatórios diferentes. Essa seed precisa variar entre execuções. Como o código é imutável, ou seja, a gente não pode ficar mudando ele durante a execução, a gente precisa pegar um parâmetro externo para servir como seed. Um exemplo seria o horário atual. E para a gente pegar o horário atual, nós vamos precisar da biblioteca padrão time.h. Adicionalmente, nós vamos precisar da biblioteca sdlib.h. Assim, a gente pode utilizar esse comando send time null para que ele define a seed como o tempo atual. Depois disso, nós podemos utilizar o range tranquilamente. O range sorteia um valor aleatório de 0 a um valor definido pelo sistema. A gente pode alterar esse valor, mas é mais prático nós limitarmos ele por meio do módulo. A gente pode pegar um range módulo 1000. Então ele vai, módulo 100 na verdade. Então ele vai sortear valores de 0 a 99. A gente pode dividir isso por 100, uma divisão fracionária, para que ele sorteie valores de 0 a 0,99. E nós podemos adicionar um mínimo com isso. Perceba que agora ele vai gerar valores. Esse termo aqui vai gerar valores de mínimo, no caso mínimo é 0. Então ele vai gerar valores de 0 até mínimo mais 0,99, ou seja, 0,99. Mas queremos que ele também gere o máximo. Uma alternativa é nós multiplicarmos esse termo por máximo menos mínimo. Ou seja, máximo menos mínimo é 20. Então, se ele sortear o maior valor, que é 0,99, é próximo de 1. Então, na prática, aqui vai ser mínimo mais máximo menos mínimo, que é máximo. Então, ele vai gerar o valor máximo. Na forma que está agora, é uma solução prática que ajuda a sortear valores dentro desse intervalo. Note que esses valores vão estar com duas casas decimais de diferença, ou seja, ele vai gerar valores 0.00, 0.01, 0.02 até 19.80, por exemplo. Depois disso, nós simplesmente geramos a população. Essa primeira etapa seria a povoação. Agora a gente vai repetir as próximas etapas, que é aquele processo de escolher a melhor solução que nós temos e gerar soluções parecidas com aquela. Então, o primeiro passo é definirmos qual que é a geração atual, ou seja, quantas vezes ele fez esse processo, para nós termos um controle. No caso, até agora são 0. Nós também vamos definir o melhor indivíduo. O melhor indivíduo é a melhor solução que já encontramos. Eu vou definir como 0, para a gente já ter um valor inicial como chute. Agora, quantas vezes nós vamos repetir os próximos passos? Nós podemos definir no começo do código um define gerações. Nós podemos colocar 10. Assim, enquanto a geração atual for menor que gerações, ele vai repetir as próximas etapas. Ou seja, ele vai repetir todo esse bloco 10 vezes. A gente vai aumentar a geração atual. E agora nós vamos entrar na segunda etapa, que é a avaliação. A avaliação vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos precisar do índice
do melhor elemento da nossa população. O padrão vai ser 0. Então, nós vamos iterar cada elemento da nossa população e verificar se o F do elemento atual é maior que o F do melhor atual que nós decidimos. Se por acaso isso acontecer, então nós temos um novo melhor. O melhor passa a ser o próprio elemento. E o melhor índice passa a ser o índice atual. Como controle, a gente vai printar os resultados que encontramos até agora. Ou seja, nós podemos printar a geração atual, podemos printar o melhor elemento, ou seja, a melhor solução, e podemos printar o f de x desse melhor. A geração vai ser um inteiro, como a gente pode colocar um número alto, a gente vai colocar com 5 casas de espaço. O melhor vai ser um double, né? Então nós colocamos LF com 8 casas de precisão, mas esse número também é arbitrário. Da mesma forma que um double para f de x. E um barra n para pular a linha. Agora nós colocamos a geração atual para ser a geração. O melhor seria simplesmente melhor. E o f de x seria o f de melhor. O próximo passo é a seleção. Como que nós vamos fazer a seleção? Primeiramente, nós vamos iterar todos os elementos da nossa população de novo. Uma boa prática dos algoritmos evolutivos é a gente nunca afetar a nossa melhor solução. Ou seja, se nós temos uma população de algumas soluções e nós afetarmos a melhor solução, a gente, em tese, vai estar regredindo. Por isso, se o elemento for o melhor elemento, a gente simplesmente não vai fazer nada. A gente vai deixar ele ali para ele servir como base. Bom, nós vamos então para o cruzamento, também chamado de crossing over. Nos seres humanos, são pegados metade dos genes do pai, metade dos genes da mãe e combinados no filho, para ter uma variabilidade genética. A gente pode alterar esse processo livremente. Por exemplo, eu posso fazer um crossing over em que a gente pega a média dos genes do pai e a média dos genes da mãe para gerar o gene dos filhos. No caso, o genes de um dos genitores vai ser efetivamente o melhor indivíduo. E o outro genitor vai ser o elemento atual, ou seja, a população I. E nós vamos pegar a média. Certo? O próximo passo seria substituir a população. A gente pode substituir também de várias formas. Nós podemos pegar a metade, que é pior, e substituir. Ou, como eu gosto de fazer, pegar simplesmente todos os elementos que não sejam o melhor e substituir pelo cruzamento deles com o melhor indivíduo. Ou seja, o melhor cruza com todos. Por isso, a gente só vai reatribuir o elemento como sendo a média dele com o melhor. Assim, eles se aproximam. Se você for atento, vai perceber que, do jeito que está agora o código, com o passar do tempo, todos os elementos vão convergir para o único elemento. Porque ele sempre vai pegar na média, ele sempre vai se aproximando do melhor x. Então, depois de infinitas repetições, a população vai ser simplesmente um monte de x. Isso na prática é eugenia, em que existe nenhuma variabilidade genética e todos os indivíduos são iguais. O que acontece brilhantemente na evolução natural é o processo de mutação, em que há variabilidade genética
para que eventualmente surja um indivíduo mais adaptado. Nesse caso, como o mais adaptado é o que tem um f de x maior, então a gente eventualmente nessas mutações vamos encontrar um x que é melhor do que o melhor atual. Então, o próximo passo seria a mutação. A mutação pode ser positiva ou negativa, no sentido de que a gente pode adicionar ou subtrair 0,5 ao x atual. Para isso, eu vou colocar mais um define no começo do código, que é o define da mutação. Nós vamos colocar 0,5, mas como eu disse, esse número também é arbitrário, nós podemos mudar. E nós vamos definir se a gente vai somar ou subtrair. O melhor jeito, como eu disse, é a aleatoriedade, certo? Então, nós podemos simplesmente pegar um número aleatório e pegar o resto da divisão dele por 2. Se esse resto for zero, então a gente vai somar a mutação. A população, o elemento i, vai ser adicionado à mutação. Agora, se o resto for 1, a gente simplesmente vai diminuir. Perceba que é importante fazer uma mutação que é aditiva ou subtrativa. Porque, por exemplo, supondo que a melhor solução seja x igual a 3, e na nossa população inicial, todos os x que escolhemos são maiores que 3. Se todas as mutações forem positivas, esses x nunca vão ser menores. Então, eles nunca vão atingir o máximo global, que é como é chamado, que é o x igual a 3 e o f de x. Então, é bom a gente andar pelos dois lados, somando e subtraindo a mutação. Agora, um capricho que nós vamos ter no nosso código é colocar um delay. A nossa função sleep precisa da biblioteca unistd.h para funcionar. Ela coloca um delay de x segundos no nosso código, porque se a gente colocar do jeito que está, ele vai imprimir todos os resultados de uma vez só. E para ter mais graça, a gente pode colocar, por exemplo, 1 segundo de delay. Por fim, nós vamos encerrar a função. E o nosso código, por enquanto, é este aqui. Ok, vamos testar o nosso código. Bom, a gente pode ver que o primeiro valor que ele chutou foi 10,8 para o x e que gerou um f de x de 9,2. E que com o passar do tempo, ele foi diminuindo esse valor, porque ele descobriu que se ele diminuir um pouquinho, ele aumenta o valor de f de x. No caso, ele aumentou de 9,2 para 9,7 na geração 3 e 9,975 na geração 4. Mas olha, a gente colocou apenas 10 indivíduos na população inicial e 10 gerações. Se a gente colocar mais gerações, como por exemplo 100, a gente vai ver que ele vai cada vez mais se aproximar de 10. Aqui a gente vê que ele começa com um valor diferente, porque como a geração inicial é aleatória, ele pode começar com um valor mais alto ou mais baixo a cada execução. Mas já na quinta geração, ele já descobriu o valor 9,9875 e ele vai cada vez mais aumentar esse valor. Ele está estagnado nesse valor desde então. Isso significa que mesmo com as mutações ele não conseguiu achar o melhor. Mas na verdade ele acabou de descobrir. Ele achou 9,99729, que é bem próximo de 10, que é efetivamente o máximo da função. Agora, se a gente colocar 100 indivíduos, a gente percebe que ele vai chegar no máximo muito rápido. Por quê? A chance dele sortear o número 10 dentro do intervalo 0 e 20 é grande. Então, logo no começo, ele pode descobrir 10. Nesse caso aqui, ele não conseguiu achar 10 no começo, mas ele rapidamente vai aumentando o valor que ele encontra. Por exemplo, já está em 9,998, que é praticamente 10. Se a gente tirar de novo, ele sorteou 10 no começo, sortear mais uma vez, ele sorteou 10 e achou na terceira geração. Se a gente aumentar o valor mínimo e máximo, se a gente sortear, por exemplo, de menos 1000 a 1000,
a gente vai ter valores muito maiores e pode ser que ele demore mais para encontrar o máximo da função. Ele começou com 0, mas na segunda geração mesmo ele já foi para 10,5 e depois baixou para 9,81 e finalmente na oitava geração ele encontrou o valor máximo. Se a gente alterar a função para, por exemplo, um polinômio, e a gente inclusive pode usar a biblioteca math.h para utilizar a função pol, que é cálculo de expoente, a gente pode colocar a função menos x ao quadrado mais 5x, sorteando de menos 1000 a 1000, 100 gerações, e a quantidade de bits 100. Ele começou com 0, mas ele já chegou em 2,25, já chegou em 4, 6,23, 6,25. E foi exatamente o máximo que ele chegou. Para x igual a 2,5, o máximo é 6,25. Agora, se a gente colocar uma função de grau 12, menos x elevado a 12 mais 5x, por exemplo, a gente vai chegar num valor máximo meio obscuro, mas ele ainda vai ser encontrado. A cada geração, ele tende a se aproximar mais da resposta correta. Por exemplo, aqui ele já está em 4,2318. Ele já aumentou para 4,232. E a tendência com as gerações é cada vez mais aumentar. Tanto é que se a gente tirar o delay e imprimir as 100 gerações de uma vez, ele chegou em 4,23269. E se a gente pode inclusive imprimir, por exemplo, 10.000 gerações, que é um número bem absurdo, para mostrar que ele chegou em 4,23269,315. Agora, se a gente colocar a função seno de x, perceba que é uma função periódica, isso significa que tem vários máximos globais. Ou seja, existem vários valores de x para os quais o f de x dá 1. Então, a tendência é que a cada execução ele encontre um valor diferente. Vamos testar. Ó, aqui ele já encontrou... Deixa eu tirar o delay aqui. Aqui, ele já começou com 900, foi para 799, desceu para 699 e o valor está cada vez mais se aproximando de 1. Mas isso também é arbitrário. A gente pode, por exemplo, começar com menos 300, menos 394, que também vai se aproximar de 1, que também é um valor para o qual seno de x é igual a 1. E por último, a gente começou com 900 de novo, mas já foi para 510. Foi o valor máximo que estava mais próximo. Se a gente colocar uma função que não tem o valor máximo, por exemplo, simplesmente a função f de x igual a x, que ela cresce infinitamente, a gente vai ver que a função vai sempre encontrar valores maiores. Ela começou com 980, já foi para 980.25, 980.64. E se a gente imprimir as 10.000 gerações de uma vez, ele vai encontrar o valor 5.777 como máximo. E se a gente começar de novo, ele já vai encontrar 5.784, 5.768, 5.734 de novo. E a gente pode inclusive colocar 100.000 gerações e 1.000 indivíduos por população para a gente ver a potência do nosso código. E depois de 100.000 gerações e 1.000 indivíduos, vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele encontrou o máximo 50.000. Mas é óbvio que não é o máximo, porque a função não tem o máximo, ela cresce infinitamente. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e do conteúdo. Eu vou disponibilizar na descrição um material de apoio, um formulário de avaliação do vídeo e o código que eu fiz. Muito obrigado.